pela vida do pastor Rafael, que tanto nos abençoa, e que nessa tarde, meu pastor, não seja diferente em nome de Jesus. Obrigado, pastor. Deus te abençoe. Graças a Deus. Boa tarde, meus irmãos. Paz seja convosco. Que bom, né, que nós estamos reunidos nesta tarde, louvando e adorando aquele que vive e reina para todo sempre. E aqueles que nos acompanham também de forma online, que Deus te abençoe e fique firme aí, pois Deus tem uma palavra de bênção e de vitória aos nossos corações. Eu quero convidá-los a abrir comigo a palavra do Senhor, livro de Provérbios, capítulo 7. Livro de Provérbios, capítulo 7, conforme você for encontrando, se coloque de pé para fazermos a leitura. Nós vamos ler o capítulo inteiro, são 27 versículos, então é uma leitura um pouco extensa. Para os irmãos acompanharem na mesma conexão, se forem colocar no telão, a minha versão é ACF, assim os irmãos acompanham as mesmas palavras. Provérbios capítulo 7 diz assim: Filho meu, guarda as minhas palavras e esconde dentro de ti os meus mandamentos. Guarda os meus mandamentos e vive, e a minha lei como a menina dos teus olhos. Ata-os aos teus dedos e escreve-os na tábua do teu coração. Dize a sabedoria: tu és minha irmã, e a prudência chama a tua parenta, para te guardarem da mulher alheia, da estranha que lisonjeia com as suas palavras. Porque da janela da minha casa, por minhas grades olhando eu, vi entre os simples, descobri entre os jovens um falto de juízo, que passava pela rua junto à sua esquina e seguia o caminho da sua casa. No crepúsculo, à tarde do dia, na escuridão e trevas da noite. E eis que uma mulher lhe saiu ao encontro com enfeites de prostituta e astuto coração. Esta era alvoroçadora e contenciosa, e não paravam em casa os seus pés. Ora pelas ruas, ora pelas praças, espreitando por todos os cantos. Aproximou-se dele e o beijou. Esforçou o seu rosto e disse-lhe: sacrifícios pacíficos tenho comigo. Hoje paguei os meus votos. Por isso saí ao teu encontro, a buscar diligentemente a tua face, e te achei. Versículo 16. Já cobri a minha cama com cobertas de tapeçaria e com obras lavradas com linho fino do Egito. Já perfumei o meu leito com mirra, aloés e canela. Vem, saciemo-nos de amores até pela manhã, alegremo-nos com amores, porque o marido não está em casa, foi fazer uma jornada ao longe. Um saquitel de dinheiro levou na sua mão, só no dia marcado voltará a casa. Seduziu-o com a multidão de suas palavras, e com as lisonjas dos seus lábios o persuadiu. E ele segue-a logo, como o boi que vai ao matadouro, e como o louco ao castigo das prisões, até que a flecha lhe atravesse o fígado, como a ave que se apressa ao laço, e não sabe que ele está ali contra a sua vida. Agora, pois, filhos, dai-me ouvidos e estai atentos às palavras da minha boca. Não se desvie para os seus caminhos o teu coração, e não andes perdido nas suas veredas, porque há muitos feridos derribou, e são muitíssimos os que por ela foram mortos. Caminhos de sepultura é a sua casa, os quais descem às câmaras da morte. Feche teus olhos. Senhor, muito obrigado por esta tarde. Toda honra, toda glória e todo louvor pertence ao Senhor. Estamos com os nossos corações abertos para ouvir a tua voz, e assim nós cremos no santo nome de Jesus. Todos que creem digam amém. Os irmãos podem se assentar. Queridos, nós lemos Provérbios capítulo 7 estrategicamente.
justamente por hoje ser o dia 7. Provérbios é um livro de sabedoria, escrito pelo rei e sábio Salomão, filho de Davi. E o livro de Provérbios tem 31 capítulos, estrategicamente, para que seja lido um capítulo por dia. E Provérbios fala da sabedoria do cotidiano, como nós sabermos entrar e sair das situações, para que nós possamos saber se portar e ser abençoado em todas as situações. Quando Davi, aos 70 anos de idade, ele estava velho, debilitado, próximo a partir para a eternidade. E Davi, em 1 Reis, capítulo 2, versículo 2, ali fala que Davi chamou a Salomão, seu filho, escolhido para ser o seu sucessor. E Davi falou para Salomão as seguintes palavras: meu filho, eu vou pelo caminho de toda a terra, esforça-te e sê homem. Ali colocou, está Provérbios 7, 27. Coloque para nós 1 Reis, capítulo 2, versículo 2. As palavras de Davi. Mas as palavras foram estas: eu vou pelo caminho de toda a terra, esforça-te e sê homem. Salomão ainda era muito jovem, muito moço. O coração de Salomão já estava temeroso da responsabilidade de assumir Israel. Afinal, o seu pai Davi fez com que Israel se tornasse uma potência. Davi restaurou a adoração, Davi guerreou e conquistou povos, espaço, terras. Davi já fez com que Israel fosse uma nação respeitada mundialmente. E agora Salomão, muito jovem, estava com essa responsabilidade. E daí ele ficou ainda mais temeroso com essas palavras: meu filho, se esforce. Meu filho, seja homem. Meu filho, tenha hombridade. Meu filho, conduza as situações com dignidade, com justiça, no temor do Senhor. E no capítulo 3 de 1 Reis, diz que Salomão foi até a cidade de Gibeão. E na cidade de Gibeão, Salomão fez um sacrifício ao Senhor, um sacrifício de 1000 bois. Olha só, um sacrifício realmente de louvor e de adoração com o que ele tinha de melhor. O Senhor aceitou o sacrifício de Salomão. E na noite o Senhor apareceu a ele e disse: Salomão, eu vou te dar esta opção. Pede o que quiseres. Pede o que quiseres que eu te darei. Salomão tinha a oportunidade de pedir aquilo que ele mais quisesse. Se ele quisesse mais riqueza, fama, estatutos, se ele quisesse realmente uma glória aqui na terra, Salomão podia pedir o que ele quisesse ao Senhor. Mas as palavras de Salomão foi: Senhor, sobre mim está a responsabilidade de assumir Israel. Eu preciso saber entrar e saber sair. Ainda sou menino, não sei como governar. Única coisa que eu te peço é sabedoria. Olha só, meus irmãos. Aquilo agradou tanto o coração de Deus, que Deus falou para Salomão: por que não pediste dinheiro, fama, mulheres? Eu vou te dar a sabedoria. Não vai haver na terra coração mais sábio do que o seu. E junto com essa sabedoria você vai conquistar todas as demais coisas. E aí, então, nós temos nas Escrituras Salomão, que é o homem mais sábio nas questões do cotidiano. No mundo espiritual, sobre discernimento espiritual, as revelações dos céus, as revelações escatológicas, nós temos o homem mais sábio, que foi o profeta Daniel. Ninguém no mundo espiritual se compara à sabedoria de Daniel quanto às revelações divinas. Mas na terra não se encontrou
homem coração mais sábio do que o de Salomão. Tanto que quando a rainha africana, a rainha de Sabá, foi visitar Salomão, ela disse: olha, eu havia ouvido do seu conhecimento e sabedoria, e achei que era exagero, mas agora os meus olhos estão vendo, e é muito além de tudo aquilo que eu havia ouvido. E Salomão nos deixou então o livro de Provérbios. O livro de Provérbios é para nós termos o cotidiano, o nosso dia a dia. 31 capítulos, eu desafio os irmãos, desafio quem está em casa. 31 capítulos, leia um por dia. E nós vamos encontrar a sabedoria para o nosso dia a dia. Nós encontramos, se nós olharmos o capítulo 1, versículo de número 33, aqui há várias instruções, mas no capítulo 33 Deus diz: mas os que me deram ouvidos habitará seguramente e estará descansado do temor do mal. Quer dizer, quem ouvir a palavra e se atentar a praticar a palavra, o Senhor diz: eu guardarei debaixo das asas do Onipotente, eu te guiarei pelos caminhos das veredas da justiça, estará descansado seguramente do temor do mal. Olha o capítulo 3, versículo de número 5. Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Confia no Senhor. Não é à toa que a palavra fala: entrega teus caminhos ao Senhor. Confia nele, o mais ele fará. Buscai o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. O Senhor já em Provérbios está falando: confia em mim de todo o teu coração, e não te estribes na sua própria sabedoria, no seu entendimento, porque a nossa visão, irmãos, ela é limitada. Nós não sabemos o que vai acontecer daqui 5 minutos, daqui 1 minuto. Mas Deus tem o controle de todas as coisas. E quando nós entregamos esse controle nas mãos, o controle da nossa vida nas mãos de Deus, Ele nos guarda com sua forte mão. Aleluia. Capítulo 4, olha o que diz, versículo 18. Mas a vereda dos justos é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Quem são esses justos? Somos nós, as nossas justiças. Isaías fala que as nossas justiças são como trapos de imundícia. Aqui os justos são aqueles que são justificados pelo sangue de Jesus, são justificados pelo sacrifício da cruz, e esses que são santificados, que buscam todos os dias a face do Senhor. Tem outro versículo que fala aqui em Provérbios, ser no temor do Senhor todo dia, é todos os dias clamando o sangue de Jesus, todos os dias buscando a palavra de Deus, todos os dias pedindo perdão ao Senhor, todos os dias se lavando pela palavra. Aí se tornam dentro desse versículo: mas a vereda dos justos é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Isso significa que o quanto mais nós buscamos a presença de Deus, a santidade de Deus, a justiça de Deus sobre as nossas vidas, nós começamos a brilhar a luz de Cristo. Nós começamos a mostrar para o mundo que é possível sim viver neste mundo corrompido, cheio de pecados, de malícia, e adorar ao Senhor em santidade. Nós começamos a mostrar que é verdade, que é possível nós vivermos a novidade de vida, nós vivermos o céu na terra. A luz dos justos vai brilhando mais e mais, mostrando Cristo até ser dia perfeito. Aleluia. Provérbios capítulo 6, versículo 6.
Olha o que diz. Vai ter com a formiga, ó preguiçoso. Olha para os seus caminhos e ser sábio. Aqui está nos mostrando o valor da diligência. Em um dos últimos capítulos de Provérbios fala que a pessoa diligente, o homem diligente em sua obra, perante reis será posto, não será posto perante os de baixa sorte. O que Salomão está nos ensinando nas Escrituras é se dedicar na sua função, se dedicar no seu trabalho, se dedicar naquilo que está sobre as suas mãos. Não importa qual é a sua área de atuação, a sua área profissional, qual a área de estudo, a área acadêmica da faculdade, se nós de todo o coração nos dedicarmos, formos fiéis e trabalharmos com diligência, Deus vai nos honrar. Por isso que aqui Salomão já joga na lata, vai ter com a formiga, ó preguiçoso. Olha para a formiga que não tem tempo ruim, né? Pode ver que quando elas formam aquele montinho delas, né, aquela terrinha vermelha que elas estão ali cavando faz tempo, passa alguém lá e coloca o pé sobre o trabalho da formiga. Aí destrói. Pode passar dali um tempo que o trabalho está feito de novo. Porque elas vão e voltam, um trabalho sincronizado, um trabalho em união, um trabalho em força. Por isso que aqui fala, vai ter com a formiga. Olha o exemplo da formiga, vai trabalhar, se esforça, tenha ânimo, se levante. Por isso que Davi falou para Salomão, esforça-te e ser homem. Não é ensinamento para nós irmos bem? E aqui no capítulo 7, pastor Gil, nós lemos o capítulo 7, porque hoje é o dia 7º. Nós vemos que até o versículo 4, está falando para nós nos atentarmos as palavras do Senhor. Filho meu, guarda as minhas palavras, esconde dentro de ti os meus mandamentos, guarda os meus mandamentos e vive, e a minha lei como a menina dos teus olhos, como algo precioso, ata-o aos teus dedos, escreve-os na tábua do teu coração. Olha que interessante, dize a sabedoria, tu és a minha irmã, e a prudência chama tua parenta. Queridos, esta é a palavra de Deus. Nós temos que ter a palavra de Deus como algo precioso às nossas vidas. Temos que ter a palavra de Deus como algo precioso aos nossos caminhos, aos nossos corações. Devemos amar a palavra de Deus, se atentar à palavra do Senhor. A palavra de Deus diz, o Espírito Santo falando, se hoje ouvirdes a minha voz, não endureçais o vosso coração. Isso são palavras de vida eterna. Por isso que quando Jesus trouxe um sermão duro, um sermão pesado, para muitos que estavam o seguindo só porque ele multiplicava pães e peixes, e Jesus, conhecendo a intenção do coração daquela multidão, Jesus trouxe uma palavra pesada, um sermão duro. Começou a sair um a um, todo mundo foi embora, perna para quem tem. Aí sobraram só Jesus e os discípulos. E Jesus disse para eles, vocês também querem ir? Fiquem à vontade. Se quiserem, pode tomar o caminho. E Pedro se levanta, com o coração aberto e fala, Senhor, para onde iremos nós? Para onde iremos nós, se só o Senhor é quem tem palavras de vida eterna? Por isso que aqui Salomão está enfatizando, guarda essas palavras, que as palavras do Senhor seja como a menina dos teus olhos, ata ela em teus dedos, escreve na tábua do teu coração, diz a sabedoria, tu és minha irmã, e a prudência chama a tua parenta, porque quanto mais nós amamos
amarmos a palavra de Deus, meditarmos na palavra de Deus, buscarmos conhecer a palavra de Deus, mas nós vamos nos aproximar do Senhor. Salmo 1, bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, e nem se assenta à roda dos escarnecedores. Antes o quê? O seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Pois será, olha só, pessoa que ama a palavra de Deus, que pensa na palavra de Deus, que medita na palavra de Deus, será como árvore plantada junto a ribeiros de águas, o qual dá o seu fruto, é antes da estação, é depois da estação? Não, o qual dá o seu fruto na estação própria, cujas folhas não caem. É tudo, olha isso, meus irmãos, eu estou buscando isso, falo, Senhor, me ajuda. E tudo quanto fizer, prosperará. Por quê? Porque tem a bênção do Senhor. Aí, a partir do versículo de número 5, nós vemos Salomão entrando já em um assunto que já é tratado tanto no capítulo 5, no capítulo 6 e no 7, a partir do 5, sobre a questão de pecados na área sexual. Tanto Provérbios 5, 6 e 7, Salomão dá instruções acerca dessa questão. E aqui ele fala: para te guardarem da mulher alheia, da estranha que lisonjeia com as suas palavras. No caso, o capítulo 7 vai falar sobre um adultério, um caso de adultério. Porque da janela da minha casa, por minhas grades olhando eu, Salomão observando, vi entre os simples e descobri entre os jovens um jovem falto de juízo, simples, sem juízo, sem entendimento, que passava pela rua junto à esquina e seguia o caminho da sua casa, no crepúsculo da tarde do dia, na escuridão e trevas da noite, e eis que uma mulher lhe saiu ao encontro, com enfeites de prostituta e astuto coração. Ele era simples, ela de simples não tinha nada. Esta era alvoroçadora e contenciosa, e não paravam em casa os seus pés. Ora, pelas ruas, pelas praças, espreitando por todos os cantos, aproximou-se dele e o beijou, e esforçou o seu rosto e disse-lhe: sacrifícios pacíficos tenho comigo, hoje paguei os meus votos, por isso saí ao teu encontro, conquistando ele pelas palavras, saí ao teu encontro a buscar diligentemente a tua face, e te achei. É você mesmo que eu estava aguardando, é você que eu estava esperando, você é a pessoa que vai me completar. Olha as palavras: já cobri a minha cama com cobertas de tapeçaria, com obras lavradas com linho fino do Egito, já perfumei o meu leito com mirra, aloés e canela. Olha só, hein? Que ambiente. Vem, saciemo-nos de amores até pela manhã, alegremo-nos com amores, porque o marido não está em casa, foi fazer uma jornada ao longe. Olha só, olha, meu marido não está em casa, meu marido foi viajar, vai demorar para voltar, pode vir, não vai ter problema nenhum. Um saquitel de dinheiro levou na mão, quer dizer, o marido foi abastecido, não vai precisar voltar, só no dia marcado voltará a casa. Seduziu esse jovem com a multidão das suas palavras e com as lisonjas dos seus lábios o persuadiu. Ele segue-a logo, como boi que vai ao matadouro, e como louco ao castigo das prisões, até que a flecha lhe atravesse o fígado, e como a ave que se apressa para o laço e não sabe que está ali contra a sua vida. Olha só, para ele parecia ser um convite vantajoso, Quando eu vou ter uma oportunidade como essa? Tanto que nos capítulos anteriores, Salomão diz que os lábios da mulher estranha, daquela que não é a esposa, que não é a oficial, parece que destilam favos de mel, e o seu paladar é mais macio do que o azeite.
mas não sabe que é um laço, que os seus passos firmam-se no inferno. E aqui esse jovem, ele é seduzido e ele vai para esse ato, e mal sabe ele que ele está entrando num caminho de morte. Pode ser uma morte física, pelos ciúmes do marido, mas principalmente a morte espiritual. O vazio na alma. Porque tem algo que a Bíblia é clara, meus irmãos. É para tomarmos muito cuidado com as questões sexuais. É lindo quando em Hebreus fala que venerado entre todos seja o matrimônio. E o leito sem mácula, quer dizer, o casamento é bem visto por Deus. Deus instituiu o casamento, Deus instituiu a família. Quando uma família ela é posta diante de Deus, Deus abençoa o marido que sai para trabalhar, a mulher que cuida da casa, que o casal que cuida dos filhos, que guerreia. Isso é bem visto aos olhos do Senhor. Um lar que coloca o Senhor e sai para a luta, nunca será abalado. Porque há uma aliança, e a aliança não tem fim. Mas, quando essa aliança que é feita diante do Senhor, ela é quebrada, isso é algo muito sério. Porque uma aliança não tem fim. Mas quando uma pessoa decide ter um envolvimento com outra que não é o seu cônjuge, essa pessoa está abrindo novas alianças. E às vezes são outras alianças que vão sendo abertas no mundo espiritual. E isso é uma prisão. Por isso que a Bíblia ela é bem clara. Aqui Salomão capítulo 5, depois leiam em casa, capítulo 5, 6 e aqui esse exemplo do 7. Tomem cuidado com quem não é o seu cônjuge. A Bíblia fala de adultério, né, que é trair o cônjuge. A Bíblia diz de prostituição. Ai daquele, pega as cartas de Paulo aos Coríntios, ai daquele que se deitar e se fizer um só corpo com uma prostituta. E a Bíblia fala sobre o abrasar, o fornicar, que é o sexo antes do casamento. É laço para a alma. Salomão foi pego nessa questão, então ninguém podia ter mais experiência do que ele nisso. Porque Salomão teve 700 mulheres e 300 concubinas. Ao longo da história, o seu coração se desviou por ele se casar com mulheres de outras nações. E quando nós olhamos lá depois de Provérbios, que vem Eclesiastes Salomão falando, eu encontrei algo pior do que a morte, a mulher, cujas redes são laços. A mulher é pior que a morte? De jeito nenhum. Foi o tipo de mulher que ele buscou. A mulher é bênção. Ele buscou as mulheres erradas. E ele fala, eu encontrei algo pior do que a morte. Por isso, aqui ele fala bem claro, tome cuidado, filho meu. Tomem cuidado, santifique-se ao Senhor. Mais para frente, em Provérbios mesmo, capítulo 18, vai falar, quem encontra uma mulher, quer dizer, a mulher direcionada pelo Senhor, boa coisa encontra. Olha só, em Eclesiastes ele está falando das mulheres que ele se envolveu. É pior do que a morte. Mas aqui no capítulo 18 ele diz, da mulher que é bênção de Deus, da mulher que é preparada pelo Senhor, ele fala, quem encontra uma esposa, quem encontra uma mulher, boa coisa encontra. Então nós devemos tomar cuidado. Vamos abrir, queridos, para complementar essa palavra, lá em 1 Coríntios capítulo 6. Se puder colocar para nós, 1 Coríntios capítulo 6. Olha o que diz. Versículo 12 em diante. 1 Coríntios capítulo 6, do 12 em diante. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma. Os manjares são para o ventre para os manjares,
Deus, porém, aniquilará tanto um como o outro. Mas o corpo não é para a prostituição, senão para o Senhor, e o Senhor para o corpo. Ora, Deus que também ressuscitou o Senhor, nos ressuscitará nós pelo seu poder. Não sabeis vós que o vosso corpo são membros de Cristo? Tomarei, pois, os membros de Cristo, e falo-ei membros de uma meretriz, uma prostituta? Não por certo. Ou não sabeis que os que se ajuntam com uma prostituta, faz-se um corpo com ela? Porque serão, disse, dois numa só carne. Mas o que se ajunta com o Senhor, é um mesmo espírito com o Senhor. Versículo 18. Fugir da prostituição. Todo pecado que o homem comete é fora do corpo, mas o que se prostitui peca contra o seu próprio corpo. Não sabeis que o nosso corpo é templo do Espírito Santo que habita em vós, provenientes de Deus, e que não sois de vós mesmos? Porque foste comprados por bom preço. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Olha só, toma cuidado com essas questões. E santifica, porque o nosso corpo, que é, deixa o versículo 20 para nós, pode deixar o versículo 20. Aqui é muito interessante. Versículo 19, não sabeis que o nosso corpo é templo do Espírito Santo, que habita em vós provenientes de Deus e que não sois de vós mesmo. Então aqui está falando bem claro, a partir do momento em que nós aceitamos a Jesus, nós passamos a pertencer a Ele, e Ele pagou um alto preço por nós. Ele nos libertou, nos santificou mediante o seu sangue. Então nós passamos a receber o seu Espírito. Então o nosso corpo passa a ser templo do Espírito de Deus, santificado pelo sangue de Jesus, e não é mais nosso. Então aqui fala, porque foste comprados por bom preço. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Fomos comprados por bom preço, pelo sacrifício da cruz, pela obra de Jesus. Glorifiquemos a Ele na nossa maneira de viver. E aqui também nos ensina outras questões. Nós falamos da questão sexual, do tomar cuidado com essas questões. Mas atualmente, está uma onda, muito pelos jovens, de questionar, será que é pecado fazer uma tatuagem, colocar um piercing, fazer, essas modas da atualidade? Não há erro nenhum. Então nós vemos muitos jovens dentro da igreja que conhecem a palavra fazendo, porque não há nada de errado, não tem nada de errado. Está aqui, meus irmãos. É errado sim, isso não é usos e costumes, isso é santidade ao Senhor. Foste comprados por bom preço, glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, o quais te pertence. É você que vai tomar a decisão de fazer ou não fazer? Não, pertence a Deus. Deus não leva em consideração o tempo da ignorância, enquanto não havia entendimento, mas a partir do momento que se há o entendimento da palavra de Deus, que se é santificado pelo sangue de Jesus, o corpo já não é mais nosso, pertence a Ele, porque Ele comprou por bom preço. Então veja, meus queridos, de Provérbios aonde que nós fomos? Voltemos lá então, Provérbios capítulo 7. Olha só, versículo 24 fala: agora, pois, filhos, dai-me ouvidos, estai atentos às palavras da minha boca. Não se desvie para os seus caminhos o teu coração, e não andes perdidos nas suas veredas, porque esses caminhos são
porque há muitos os feridos derribou, e são muitíssimos os que por ela foram mortos. Caminhos de sepultura é a sua casa, os quais descem às câmaras da morte. Este é o conselho de Salomão. Mas eu quero trazer nesta tarde, continue lendo. Nós falamos do capítulo 7 por hoje ser o dia 7. Amanhã é o dia 8, leia o capítulo 8. Leia o capítulo 9, leia o capítulo 10. Vai lendo todos os dias, leia o provérbio do dia. E você vai encontrar conselhos para o dia a dia, para a vida prática, para o cotidiano, para saber entrar, saber sair, saber se portar, saber como se portar e ter uma vida abençoada debaixo da palavra do Senhor. Amém, meus irmãos? Os irmãos ficam com esta palavra?